Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Tá até mais calminho agora aqui o ambiente, tá? Vamos aproveitar para a gente continuar o nosso estudo aonde a gente parou, né, pessoal? Vamos primeiro saber o tema que a gente estava falando, né? Na primeira parte. Qual era o tema? O que é a baixa frequência espiritual? Não foi isso que a gente estava discutindo na primeira parte? Aí, e como sair desse estado de consciência negativa? Tá? Então a gente viu na primeira parte que a baixa frequência espiritual é quando a sua consciência está num estado de consciência negativa, está baixo. Então a sua frequência está baixa, tá? E a sua consciência está sentindo, percebendo as coisas, tá? Que ele fala que essa frequência espiritual é um conceito que descreve o estado de consciência marcado pela a emoção e pensamento destrutivo, a emoção negativa e pensamento destrutivo, né? E a falta de conexão espiritual. Então, de conexão com a espiritualidade. Quando você não tem uma conexão verdadeira com a espiritualidade, você está nessa baixa frequência, tá? Porque vem da emoção, do ego, das coisas. Então seu ego, sua emoção está descontrolada, seu pensamento. Então, por isso, pessoal, precisamos buscar conexão com a espiritualidade, tá? Aí, o que mais que a gente viu? Ele fala que a emoção negativa, como medo, raiva, tristeza, pode diminuir a frequência vibracional de uma pessoa. Então a gente viu que essa frequência vibracional, ela existe em níveis, tá? É o nível alto e o nível baixo. É o que ele vai explicar aqui, que a gente viu. Que ele fala que quando você fica períodos muito longos, pode causar sentimento de estagnação e frustração. Então, sentimento para sua consciência, você vai se sentir estagnado, que não está crescendo, né? E está frustrado, porque não está colocando aquela que você veio colocar aqui nessa realidade. Então, sua consciência pode entrar nessa frequência, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Que a baixa frequência pode afetar a saúde física, pois a emoção negativa aumenta o nível de cortisol no corpo. Então, o que é que esse cortisol faz? Que a gente viu na primeira parte. Ele diz que o cortisol alto pode causar diversos problemas de saúde, né, física, como hipertensão, diabetes, depressão, síndrome de Cushing, que é descontrole emocional, é ansiedade, né? Entende, pessoal? Aí ele fala que o nível vibracional é um termo. Então é um termo para medir, para utilizar para descrever a frequência energética de uma pessoa. Então vai medir através desse termo que é nível vibracional, que é o nível que a nossa vibração está emanando, né? O tipo de vibração. Então, hoje os reikianos medem, os radiestesistas, os terapeutas energéticos, ele mede essa frequência. Aí vai descobrir o seu nível, a sua bagaceira, o que você está pensando, tá? Mas é bom, pessoal, porque vai descobrir verdadeiramente aquilo é a sua verdade que está ali dentro de você, tá? E que muitas pessoas tentam esconder, tá, pessoal? Muitas pessoas querem esconder esse tipo de coisa, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala que
contexto da energia sutil, da espiritualidade, né? O nível vibracional representa uma taxa de frequência que cada ser emite em forma de energia. Então, cada ser, cada consciência que está, ela, através do pensamento, ela vai transmitir uma energia. Agora, se você pensa bobagem aí, pessoal, tá? Raiva, medo, ódio, orgulho, você pensa nessas coisas. Qual a energia que você vai emitir para o ambiente, para as pessoas? Qual é, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vocês que estudando aí, vocês sabem qual é a frequência. Então, não pode ser uma energia elevada. Você está sendo um transmissor de negatividade, né? Sinto muito, tá? Aí a gente viu também que varia de acordo com o pensamento e a emoção, né? E a saúde física e até o ambiente ao redor. Então, vai variar. Se você está doente também e tal, sua frequência baixa. Por isso que pessoas doentes, elas sugam a energia da outra pessoa, tá? Porque ela está precisando para elevar. A pessoa não quer ficar ali. Então, ela precisa de energia, tá? Por isso que é até bom pessoas que é espírita chega lá para doar a energia, orar, colocar as mãos, mandar um reiki, sabe? Fazer alguma energia lá para aquelas pessoas que você ama, para ajudar ela, tá? Você tem que doar essas energias, tá, pessoal? Porque é uma parte boa da gente. Aí ele fala, compreender os níveis da vibração da gente, né? É essencial para buscar um estado de bem-estar, equilíbrio espiritual e conexão com as energias mais elevadas. Então, é importante a gente saber, porque você vai saber se você está com um sentimento aí negativo, você está numa baixa vibração. Tem gente, pessoal, de grupo religioso, tá? Tá nessa baixa vibração e não sabe como se desvencilhar disso aí. É incrível, tá, pessoal? Esse estudo aqui é muito bom para isso, tá, pessoal? Pessoa saber. Aí o que é que a gente viu? Ele fala, portanto, o pensamento, emoções têm impacto direto sobre a energia vibracional, né, que é o campo energético da gente, promovendo estado energético mais alto ou mais baixo. Então, vai depender do que você está pensando e com o que você está sentindo, a sua emoção que você está transmitindo. Vai depender disso, tá, pessoal? Se vai ser alta, um nível alto ou um nível baixo. Tá? Aí o que é que ele fala mais? A emoção está entre as principais que afeta a vibração emocional. Então, é um dos principais. Ele fala, se você está com a emoção como alegria, gratidão, compaixão, amor, são associadas a elevar, a contribuir para um nível vibracional mais alto. Então, se você está assim, com essas emoções aí, você está no nível mais alto e você se sente bem, tá? Foi por isso que eu falei aqui que, como é que se diz? As pessoas aqui não estão vindo no meu canal porque ela gosta da minha cara, eu sou bonitinho, eu não tenho os olhos azuis, tá? Não sou louro, tal, não tenho aquela aparência, tá? Que agrada muito. Mas vocês estão vindo aqui, por quê, pessoal? Tem tantos aí canal de espiritualidade, mas por que você está vindo aqui? Por causa da frequência que eu passo aqui. Uma frequência com a essência da verdade, e isso alimenta a sua alma. E tem pessoas aqui, pessoal, que não concordam com muitas coisas que eu trago aqui, mas ela está assiduamente aqui assistindo meu canal. Sabia disso?
Elas pensam que vai ficar escondido, mas eu descubro, tá, pessoal? Eu descubro. Pessoas vêm e me falam, tá? Aí, o que é que ela fala mais? Ele fala, enquanto a partir da emoção negativa, né, como raiva, tristeza, inveja e medo, diminui a frequência, diminui a frequência. Aí ele fala, dessa forma o indivíduo pode elevar ou reduzir o seu nível vibracional, conforme as suas emoções predominantes ao longo do tempo. Então, conforme o seu pensamento, a sua emoção, vai diminuir ou vai diminuir ou então vai elevar a sua vibração. Aí ele fala, diversos elementos podem influenciar o nível vibracional de uma pessoa. Tem um aspecto interno e os fatores externos. Então, aspectos internos são aquelas coisas que as nossos traumas, nossas coisas que a gente tem que resolver, pessoal, tá? Se você tem aí que não consegue terapia aí, tá aí para você ir resolvendo isso aí. E existe ainda os fatores externos, que é as perturbação aí para tirar a gente da frequência, tá? Então, a gente tá no mar, o mar dentro d'água, tá? Ele disse, conhecer, administrar esses fatores é fundamental. Então, você conhecer da onde você está levando a você ao desequilíbrio é importante. Se é interno, busca terapia, busca ajuda. Se é externo, pessoal, você tem que buscar ambientes melhores, tá? Aí a gente viu o que mais na primeira parte? Para elevar a vibração, promover saúde mental, emocional e espiritual. Então, vai promover isso, né, gente? Aí a gente viu que o pensamento, a crença saudável na espiritualidade influencia profundamente no nível vibracional. Pensamentos positivos, motivadores, encorajadores, ajuda a levar a frequência. Então, a espiritualidade, quando ela vem com esses pensamentos positivos, motivadores, encorajadores, ajuda você a levar a vibração, promovendo uma sensação de bem-estar e realização. Então, é o que eu estou querendo passar aqui. Promover uma sensação de bem-estar em você. É por isso que vocês voltam. Por mais que eu fale aí mal de vários grupos religiosos que vocês frequentam, eu falo aqui, mas vocês voltam aqui. Vocês vêm aqui dar audiência, tá? Entende? Aí a gente viu que, por outro lado, se o pensamento limitante, a crença negativa, pode diminuir a sua vibração energética, afetando tanto o estado emocional quanto o físico de uma pessoa. Então, é isso, pessoal, tá? Não tem para onde a gente correr, tá? Aí vamos começar agora a segunda parte. Você quer que eu corra para onde? Eu quero que a nave venha me levar daqui, porque eu sei que vai surgir aí várias coisas aí, tá? Várias perturbações aqui nessa realidade. Ô, me leva logo aí, viu, nave? Porque o negócio aqui tá feio, tá? Aí, aí, segunda parte, pessoal. Ele fala, a negligência da saúde física pode, por sua vez, diminuir a vibração, afetando o corpo físico e, consequentemente, o corpo energético. Assim, a saúde física é um fator crucial para manter a frequência elevada e alcançar equilíbrio energético. Então, pessoal, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, tá? Da nossa saúde, tá? Por mais que não tenhamos uma boa saúde, tá? Principalmente aqueles que são mais pobres, tá? Acesso a uma saúde de qualidade, a gente tem que buscar, tá, pessoal? Eu sei que para a pessoa fazer exame é uma dificuldade, tá?
Eu vejo aqui, pessoal, na comunidade, tá? A dificuldade para marcar um clínico, um médico, para avaliar ela, para ela estar bem, tá? Tem pessoas que ficam doentes há muito tempo, tá, pessoal? Porque demora de ter uma avaliação dos médicos por causa do sistema mesmo de saúde que não funciona direito, tá? Mas o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Buscar essa saúde, principalmente evitar muitas coisas, tá? Aí, ó, começou, pessoal. Ó, é só eu começar. Tava quieto. Tava quieto. Tava quieto. Por que não? Tá vendo? É complicado, pessoal. É só na hora que eu começo. Tava tão quietinho, um silêncio aqui gostoso. Tá? Então, a gente cuidar do nosso corpo físico, pessoal, evitando, tá? Principalmente a gente que é de baixa renda, tá? Não tem acesso a uma saúde de qualidade. Porque pessoas que têm aí dinheiro, ele paga aí os médicos caro, as consultas, os exames, eles têm saúde, ele pode cuidar da saúde dele, para avaliar ele como ele tá, o corpo dele, tá? Mas pessoas que não têm, eu vejo aqui pessoas sofrendo, pessoal, para marcar um exame, para marcar um clínico, para avaliar ali. Então, essa pessoa passa muito tempo doente, tá? E isso pode afetar o campo vibracional da pessoa, né? Vai afetar para não levar a ela um equilíbrio espiritual energético, tá, pessoal? Então, o que é preciso fazer? A gente tem que evitar muitas coisas, tá, pessoal? Coisas que venham. Meu netinho! Ah, meu neto tá aqui, ó, pessoal. Depois eu lhe vejo, tá? Agora não. Agora eu tô gravando, tá? Tá bem? Tá melhor, né? Tá? Depois eu vejo você, tá? O meu neto aqui, vem aqui, tá, pessoal? A minha filha aí deve estar aí. Aí meu netinho tá ali. Então, pessoal, o que é que a gente tava falando? Se a pessoa demora muito, tá? É doente, tá? Sem marcar a consulta para saber o que ela tem, as coisas. Então, eu sei que as pessoas aqui da comunidade enfrentam essas dificuldades, tá, pessoal? Eu sei, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Evitar coisa, então, buscar alimento saudável, começar a praticar umas caminhadas, um exercício, tá? Para que a gente mantenha o corpo regular, tá, pessoal? E quando a gente vai elevando a nossa consciência, a nosso corpo vai entrando no que eu falei aqui em um vídeo, vai entrando na homeostase. Os médicos sabem o que é isso. Os médicos sabem o que é homeostase, que é o equilíbrio das funções do corpo, tá? Que leva a pessoa a como é o coração bater correto, a pressão dela não subir, o açúcar tá equilibrado. Então, o cortisol dela não está elevado, ela está no equilíbrio. Então, a espiritualidade ajuda isso, pessoal. Tá? Eu tenho experimentado isso na minha vida, tá? Que a espiritualidade tem melhorado o meu cortisol, a minha hipertensão, o meu açúcar, tá? Porque eu sou hipertenso e diabético. Mas quando eu comecei aqui, começou a controlar tudo. Eu, quando fui no médico pela avaliar, ele disse, não, tá tudo certo. Mas ele disse, mantenha aí os medicamentos para que você mantenha essa regularidade do seu açúcar, do seu nível de a hipertensão, né? É o sal, né? Mantém o sal. Então, porque agora também eu como alimentos que não me traga essas coisas. Não muito açúcar, não muito sal. As coisas mais saudáveis, eu dou uma caminhada, tá? Eu faço isso, pessoal.
para que a gente mantenha a frequência elevada e alcance um equilíbrio energético. Então, quando o nosso corpo está bem, a nosso campo energético também entra em equilíbrio. Aí o que é que ele fala mais? Elevar o nível vibracional requer prática que ajude a criar um estado de equilíbrio e paz interior. Então, elevar o nível vibracional requer prática que ajuda a criar um estado de equilíbrio e paz. Qual é essas práticas que a gente faz, pessoal, aqui? O que é que você aprende aqui que eu mando fazer? Meditação, oração, não reclamar, tá, pessoal? Entrar naquele espírito de gratidão, ser grato pelas coisas. Ai, irmão Samuel, mas eu tô aqui numa dificuldade, eu vou ser grato a Deus por isso? Seja grato só por você estar vivo aqui. Só por você fazer suas necessidades, comer tranquilamente, ir no banheiro tranquilamente, sem problema. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso, pessoal. Tem muitas pessoas agora que estão no hospital sofrendo porque ela não consegue fazer essas coisas simples, né? Que parece simples, básica, de a gente viver aqui nessa realidade. Então, agradeça por isso. Não entre naquela frequência de estar reclamando, porque isso baixa a sua frequência. Aí ele fala, manter o nível vibracional elevado requer disciplina e autoconhecimento. É necessário observar o próprio pensamento, emoção e comportamento para identificar o que afeta negativamente a energia. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ele diz que a gente tem que manter o nível elevado vibracional. Por exemplo, você desperta, tá? Você já passou para uma frequência mais elevada. Aí o que é que acontece? Você tem que manter essa disciplina e o autoconhecimento, buscando a oração, manter a disciplina ali e o autoconhecimento. Porque ele fala que é necessário observar os próprios pensamentos, o que você está pensando, a sua emoção e o seu comportamento. O que é que você está fazendo aqui, o seu comportamento, se esse comportamento vai trazer elevar a sua frequência ou vai diminuir a sua frequência. Você tem que reparar isso, pessoal. Não é eu que vou ficar vigiando você, não. É você, sua consciência, que tem que vigiar o que você está pensando, a sua emoção e o que você está fazendo. Tá? Aí ele fala, para identificar o que afeta negativamente a energia. Então, para você ver qual é a energia ali negativa, não, isso aqui não é bom. Eu estou fazendo isso aqui está me trazendo prejuízo. Então, você tem que parar, pessoal. O que está trazendo benefício, você tem que continuar. Por exemplo, as irmãs falam que está trazendo benefício assistindo o meu vídeo. Então, você tem que continuar. Mas tem pessoas que param. Mesmo elas se sentindo bem, tá, pessoal? Como é, pessoal? Como é que pode uma coisa que faz bem, você quer parar? Tá? Aí ele fala, práticas e atividade que promovam o bem-estar, evitar pessoas, ambiente de baixa vibração e buscar o equilíbrio emocional são estratégias que auxilia na manutenção dessa frequência. Então, são estratégias que a gente faz. Então, por exemplo, eu sou um espiritualista que estou trabalhando aqui a minha espiritualidade, a minha frequência. Aí eu chego, eu dou na cabeça, eu vou pro carnaval lá, pular lá, tomar lá, pegar lá umas mulheres lá, tal. Se eu faço isso, pessoal, o que é que vai acontecer? Será que eu vou estar com a positividade vibrando aqui? Depois, será que eu vou ter força para vir gravar o vídeo aqui para você? Você entende, pessoal? Não tem como. É por isso que a Bíblia está lá ensinando coisa. Não dê lugar à carne, às obras da carne. Não faça isso. Não faça aquilo. A Bíblia está nos aconselhando, tá, pessoal?
Aí muitos não querem obedecer. Aí depois, quando está aí sofrendo, porque tem um magnetismo, uma frequência energética de você estar numa vibração baixa, né? Aí você vai procurar. E essas matrizes religiosas aí não vai ensinar você verdadeiramente o que é espiritualidade, tá? Talvez até aumente o sofrimento lá, seu lá nesses grupos, tá? Foi o que eu enfrentei também, tá, pessoal? Então, ele diz que evitar pessoas e ambientes de baixa vibração. Então, pessoas que estão muito negativas, ambientes muito negativos, a gente tem que evitar. Agora, tem ambientes, pessoal, que a gente não pode, porque a gente vai no hospital, numa emergência, é um ambiente pesado, tá? Que suga a nossa energia, mas a gente vai porque a gente vai levar uma pessoa da nossa família, cemitério, né? Agora, outros ambientes que a gente pode evitar, tá? A gente evita, tá, pessoal? Para a gente ter uma manutenção da nossa frequência lá em cima, tá? Então, quer que ele fala mais? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa frequência baixa, frequência espiritual baixa? Então, o que é frequência espiritual baixa? Porque essa palavra baixa frequência espiritual não tem na Bíblia. Mas será que a Bíblia fala? Então, por isso que a gente estuda, a gente sabe que essa baixa frequência espiritual é um estado da consciência que é a emoção negativa. Então, será que a Bíblia fala sobre emoção negativa? A Bíblia fala. Pensamentos negativos, será que a Bíblia fala? Vamos ler. Hebreus 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participante do chamado celestial. Então, olha, para quem ele está escrevendo isso aqui? Ele está detalhando na carta que ele está escrevendo. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado espiritual. Então, é para aquelas pessoas que é santa, que foram chamados para participar do chamado celestial. Não é qualquer pessoa. Ele disse, fixe seu pensamento em Jesus. Então, a gente que foi chamado, pessoal, a gente despertou a consciência, foi chamado para a espiritualidade celestial, né? A gente tem que fixar o nosso pensamento aonde? É na Matrix aí, é na bagaceira da Matrix. Ele está mandando fixar o pensamento aonde? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, nosso pensamento tem que estar nele. Por quê? Cristo é um ser elevado, é uma energia, uma frequência elevada. Então, a gente vai elevar a nossa energia, pessoal. A gente tem que fixar nisso, tá? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração sempre era sempre e somente para o mal. Então, pessoal, olha o que a gente vê aqui em Gênesis, né? Lá no começo que os homens vinham ali que depois da corrupção de Adão. Então, o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, como é que Deus viu que o homem estava se inclinando para o mal? Ele viu o pensamento do seu coração. Então, esse pensamento tinha gerado no coração a emoção, o sentimento mal, perverso. Então,
Quando você está pensando coisa mal, gerando sentimento ruim, Deus está vendo isso seu. Deus está olhando a isso aí seu e não agrada a ele. Então, o que é que agrada a Deus? É você ter um pensamento bom, de amor, de alegria. Então, é esse pensamento que agrada a Deus. Então, por que que Deus viu que todo homem, né, que estava na terra, tinha aumentado toda a inclinação para o mal? Através do pensamento. Então, Deus vê o seu pensamento e vê aquela emoção, aquele pensamento que está gerando aquela emoção. Então, o que essas pessoas estavam pensando naquele tempo, pessoal? Bagaceira, tá? Porque viu que Deus sempre era somente para o mal. Então, ele se inclinava somente para o mal. O que mais, pessoal? Salmo 94:11. O Senhor conhece o pensamento do homem e sabe que são fúteis. Então, o Senhor, ele conhece o pensamento. Por isso que a gente não pode ficar com pensamento mal, pessoal. Deus não gosta dessa energia que você está produzindo. Você não vai ter a conexão com ele se você tiver com pensamento. Então, você pode estar em um grupo religioso, mas está com pensamento aí, emoções aí de inveja aí dentro do grupo aí. Você não está na conexão espiritual. Entende o que eu falei lá na frente? Você entende agora? Porque Deus está olhando o seu pensamento, tá? Aí o que mais? Provérbio 15:26. O Senhor detesta pensamento dos maus, mas se agrada com a palavra dita sem maldade. Então, aquela palavra pura. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que a gente não pode. Qual é a minha pergunta lá, pessoal? Qual é a minha pergunta que eu coloquei lá? E como sair desse estado de consciência negativa? A gente mudando o pensamento para o pensamento positivo, pensamento de alegria, do bem. Aí Deus vai se agradar de você. E aí você vai estar agradando a Deus. Muitos pensam que agradar a Deus, pessoal, é ir para a igreja lá. Mas eles vão para a igreja e tem inveja lá, tem briga lá, tem discussão, como eu vi. Então, isso não é agradar a Deus. Você não pode estar em nenhum grupo, mas se você está na frequência, trabalhando essas espíritas, trabalhando isso, você está agradando a Deus, pessoal. Porque Deus não está no templo aí, feito de mão de homem. Ele está na sua consciência. É por isso que ele lê seu pensamento. Tá? E mude, pessoal, para que a frequência do bem comece a você entrar numa frequência mais alta, sair dessa frequência baixa, tá? Então, Isaías 55:8 e 9. Pois o meu pensamento não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também o meu caminho são mais alto do que o seu caminho, e o meu pensamento mais alto do que o seu pensamento. Então, olha o que Deus está falando aqui em Isaías, pessoal. O Criador de tudo, né? Ele está falando, olha, esses pensamentos que vocês estão tendo aí, esses pensamentos não são o meu pensamento. O pensamento de vocês não é o meu pensamento. Nem o seu caminho que você está trilhando aí é o meu caminho. Então é isso que Deus está falando, né? Declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, então o céu é mais alto do que a terra, não é isso? Deus está pegando um exemplo da criação dele para que você entenda a frequência que Deus está. Tá? Ele aí fala, nem os meus caminhos, e os meus caminhos, também os meus caminhos,
são mais altos do que os seus caminhos. Então, esse caminho é Cristo. É aquele caminho que Isaías falou que nem o imundo passará por ele. É o caminho lá que ele criou para que o imundo não andasse. Só aquele que era povo de Deus, chamado para ser povo de Deus. Então, por isso que nesse caminho de Cristo, o caminho que é Cristo, o imundo não entra aí, tá? É só aquele que é chamado, que fica na frequência, tá? Aí ele fala, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por quê? Ele quer dizer que a energia dele é uma frequência alta. Então, porque você sabe, pensamento é energia. Então, a energia do Criador de Deus é mais alta do que a energia que a gente está. Então, o que é que a gente precisa fazer, pessoal? Elevar a energia da nossa consciência, que é através de quê? Dos bons pensamentos, dos sentimentos, da emoção. Se você não faz isso, você não vai passar para a frequência o pensamento que Deus está. Eu sinto muito, tá? E tem muitos aí religiosos que tá fora da conexão da frequência que Deus está querendo, tá? Então, aí, o que é que ele fala aqui? Isaías 55, versículos 6 e 7. Ele fala, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame, pois ele enquanto está perto. Olha, a primeira estrofe que Isaías traz aqui, tá? Ele fala assim, busca o Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque vai existir um tempo, pessoal, que o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não vai estar aqui. Porque o que faz a ligação com Deus, com a conexão com a espiritualidade com Deus, é esse Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, tá? É que faz ligação, a gente entra nessa conexão com Deus. Então, ele fala que busque enquanto se pode achá-lo, clame quando ele está perto. Então, quando está essa frequência desse Espírito, porque vai ter tempo que essa frequência você não vai encontrar. Você vai gritar até morrer e não vai encontrar essa frequência. Que o ímpio abandone o seu caminho. Então, aquele que está na impiedade, abandone o seu caminho. Pensamento mal, comportamento, emoção mal, tá? Abandone isso. E o homem mal, o seu pensamento. Então, abandone o pensamento. Mude para um pensamento positivo, que aí você vai entrar na frequência, tá? E você vai se conectar com a espiritualidade. Volte-se ele para o Senhor. Então, essa pessoa volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá o bom grado o seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão. Então, se volte para ele. Como é que a gente se volta para Deus, pessoal? É a gente trabalhando o nosso pensamento, nossa emoção, não ficar aí nessa frequência. Então, é mudar de frequência. Aí que a gente acha Deus, tá? Porque vai ter momentos aqui nessa realidade, tá, pessoal? Que as pessoas vão querer buscar a Deus pelo sofrimento, né? Pelo sofrimento que ela tá passando, tá? Ó, começou, ó, pessoal, começou, ó. Aí, ó, começou a zoada aqui, ó, que eu tô gravando para vocês aí, ó. Tá vendo? Então, essa pessoa vai ter tempo que vai, por causa da dificuldade que essa realidade vai enfrentar, ela vai querer buscar a Deus e não vai achar. Por quê? O Espírito não está mais aqui. Eu sinto muito, tá? Por isso, pessoal,
esse é o momento de você aproveitar o trabalho da espiritualidade. Então, quando tá calmo, aí as pessoas, que nada, que negócio de espiritualidade, irmão Samuel, que negócio que eu vejo aqui o carnaval aqui, ó, vai ter uma festa de larga ali e tal, que nada. E aí vai passando. E você na frequência baixa, vai passando. Aí, quando o Espírito de Deus não estiver mais nessa realidade, aí a situação apertar, né? Porque o espírito do maligno vai agir com força. Aí você, ai meu Deus! Aí você vai correr para a igreja, vai clamar e não vai entrar na frequência da espiritualidade. Por quê? O espírito não está mais aqui. Tá? O Espírito de Deus já foi. E levou aqueles escolhidos, aqueles que estava trabalhando a frequência. Tá? Aí vai ser um dia difícil, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Efésios 4, versículo 17 e 19. Ó, vai começar aqui, ó, tá, pessoal? Vai começar a zoada para atrapalhar aqui. Eu terminar o vídeo aqui. Eu já estou terminando meu vídeo. Tá? Aí ele fala Efésios 4, 17 até o 19. Vamos ler aqui. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. E no Senhor insisto. Vai ter interferência aqui, tá, pessoal? Eu quero terminar aqui, mas você vê que os espíritos que vêm de lá, tá? Essas pessoas com os espíritos aí, tá? Não é brincadeira, né? Aí, o que é que a gente tá falando aqui, pessoal? Você vê, a zoada já tá começando a tirar minha atenção. É isso que as pessoas querem. Para que eu não passe aqui a essência da verdade a vocês, pessoal. Tá? Muita interferência, tá? Aí ele fala, Efésios 4, 17 e 19. Vamos começar de novo. Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto. Então, ele está falando com aqueles que foram chamados, tiveram chamado celestial, despertar a consciência dele. Que ele insistia no Senhor para que, o que é que ele tinha que fazer? Que não viva mais como gentio. Então, por quê? Ele estava falando para que entrasse naquela coisa de como os judeus viviam, tá? Que os judeus foram, os apóstolos eram judeus. Então, e o gentio era aquele que não tinha lei, que andava no mau pensamento, andava nas coisas dele, tá? Então ele estava falando, não viva como o gentio vive, que vive na inutilidade do seu pensamento, né? Pensando bobagem, né? Eles estão obscurecidos no entendimento, então tá escuro, eles estão na escuridão, não tem entendimento do que é de Deus, tá? E separado da vida de Deus. Então, eles estão mortos espiritualmente. Então, a gente estava assim, pessoal. Quando a gente não despertou a consciência, estava sem a conexão, a gente estava assim, na ignorância, estava obscurecido, não entendia nada. Mesmo lendo a Bíblia, não entende, tá? Ele fala, separado da vida de Deus, então está morto, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, por causa que eles estão endurecendo. Não é que o Espírito esteja tocando, pessoal. Tem pessoas aqui na minha casa que estão endurecendo o coração. O Espírito, a espiritualidade está tocando no coração. Tem pessoas no meu canal também. Está endurecendo o coração. Para que você está fazendo isso, pessoal? Você está perdendo a oportunidade da conexão
com seu Criador, com Deus, pessoal. Para que você está fazendo isso? E quando você quiser achar, né? Vai chegar um tempo que o Espírito aí, quando você vai clamar Deus, ai Deus, e não vai encontrar, tá? Então, tá achando agora a oportunidade e tá endurecendo o coração. Aí ele fala, tendo perdido, então, a pessoa que endurece o coração perde toda a sensibilidade e se entrega à depravação, cometendo toda a avidez e toda espécie de pureza. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Quando a pessoa não entra na frequência que da espiritualidade quer. Ele quer fazer do jeito dele, então a espiritualidade deixa ele. Então, o que é que acontece? Ele perde toda a sensibilidade, então perde aquela sensibilidade, aquele amor, ele perde tudo. E vai se entregar à depravação, que a energia do ego, a energia da carne. Então, aí ele vai cometer toda espécie de impureza. É por isso que está assim, tá, pessoal? A humanidade está assim por causa disso. Aí, o que é que ele fala mais? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graça, apresente a Deus os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, por que a paz de Deus vai guardar, excede o entendimento? Então, vai guardar seu entendimento, né? E guardará o coração, que são as emoções, e a mente. Então, a sua mente não vai ficar confusa em Cristo Jesus. Então, por isso que não ande ansioso. Se você está na frequência da espiritualidade, se você é um chamado, você despertou a consciência, você não pode andar ansioso por coisa alguma aqui dessa realidade. Você tem que orar a Deus, entrar numa frequência energética boa, suplicar a Deus, tá? Com ação de graça, tá? Meditar, apresente a Deus, apresenta-lhe a Deus os seus pedidos, que ele vai providenciar tudo e vai guardar o seu coração. Descanse em Deus, espere em Deus. Então, aquele que espera no Senhor alcança o benefício. A Bíblia fala também, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? É essa frequência que a gente tem que estar. Então, a nossa emoção não pode ficar ansiosa. Você viu lá o que ele falou que era o sintoma da frequência baixa? Então, quando você está ansioso, você está numa frequência baixa. Aí vai cair na depressão, uma frequência mais baixa ainda. Vai aumentar a pressão arterial, né? A hipertensão, a diabetes, o açúcar também vai subir. Então, você vai ficar descontrolado, vai afetar até o corpo. Não pode ficar ansioso, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Efésios 4, 26. Parou a zoada aqui, tá, pessoal? Quando vocês ficarem irados, não peque, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, pessoal, eu mesmo fiquei irado, tá? O dia que teve a confusão aqui, nossa, é muito ruim, tá, pessoal? A ira é uma frequência muito baixa, tá? É uma coisa que tava me fazendo mal, assim, o coração acelerou, tá? Nossa, poderia até dar um ataque ali cardíaco, né? Nossa, pessoal, é uma sensação ruim, tá? Mas às vezes eu tomei aquela atitude, por quê, pessoal? Porque, como é que se diz? Para a situação que estava aqui, poderia entrar numa situação física, né? Que alguém poderia se machucar. Então,
eu tive que tomar essa atitude. E não foi uma atitude cordial, não foi uma atitude boa, tá, pessoal? Eu mesmo vi isso, tá? Foi por isso que depois eu vim pedir perdão à espiritualidade, a Deus, tá? E aí, para que ele me voltasse a frequência que eu estava. Mas eu tive que tomar, para a pessoa parar aquela reação que ele estava tendo. Tá? É isso que acontece, pessoal. Essas coisas externas influenciam a gente abaixar a frequência, a gente entrar na ira. Mas o que é que ele fala aqui para os dimensionais, aqueles que estão despertos? Quando vocês ficarem irados, então, a gente ira, tá? Porque faz parte de uma emoção da gente aqui nessa realidade. Então, a gente se ira. A gente fica enraivado, tá? Não peque, então ele disse, não peque, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, antes que o sol, a energia sua vá embora, tá? Porque o sol aqui representa a energia, tá? A luz. Antes que essa luz vá embora. Então, apazigue logo, não, para que você não perca o jogo. Porque essa é uma cilada do inimigo que muitos têm caído, tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem que fazer? Perceber a coisa, apaziguar logo, para voltar à frequência elevada. Porque quando você irou ali, eu irei aqui mesmo, no dia aqui, a minha frequência foi lá embaixo. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Os sentimentos que vinham assim em mim, nossa, era sentimento de raiva, de ódio, pensando em matar a pessoa, tá? Veio todo tipo de frequência negativa mesmo. Então eu digo, nossa, não, isso não é de Deus. Aí eu me deitei e comecei a meditar na meditação ali, comecei a orar, pedir, oi, me perdoa, Senhor, eu não quero ficar nessa frequência. E aí, ó, quando eu fui orando, aí quando viu aquela energia, aqueles pensamentos, porque ali os espíritos já estavam querendo se apossar da minha parte energética, tá, pessoal? Ele queria ficar ali perto, colocando esses pensamentos. Mata ele, vai lá, rapaz, mata ele. Faz isso, colocando coisas na sua cabeça, tá? Então, quando eu orei, comecei a levar, então, esses espíritos se afastou de mim. Sai em nome de Jesus. Saia em nome do Cristo, Criador de todas, se afaste de mim. Então, se afastou. Então, eu melhorei a minha frequência. Mas não é fácil, tá, pessoal? Porque essas coisas externas, então, principalmente pessoas da nossa família, tá? Leva a gente a ficar irado, mas a gente não pode pecar. Você não pode entrar nessa frequência ira, que é uma frequência muito baixa, pessoal. Eu mirei, tá? Eu experimentei isso, tá? Várias vezes aqui, eu já experimentei isso. Mas o que é que a gente tem que fazer? É o que ele está ensinando aqui. O apóstolo Paulo está ensinando lá na igreja de Éfeso e está ensinando a gente aqui, que é o quê? Quando você ficar irado, né? Porque a gente é humano, ele sabe que a gente vai se irar, tá? Ele se irou também, tá? Não peque, pessoal. Apazigue aí, tá? Você sentiu aquela frequência que você é uma frequência mais baixa? Começou a sentir raiva, ira, o ódio vendo assim de fazer. Aí você apazigue logo a sua ira antes que o sol se ponha, antes que a sua luz vá embora, a sua frequência caia. Opa. Apazigua e volta para a frequência dimensional espiritual, que é do amor, da alegria, da paz, tá? É a frequência. Senão o espírito ali, pessoal, vai lhe deixar. O espírito vai ficar entristecido também, né? Porque quando a gente peca, né? Entra nessa frequência, a gente fica triste. Por isso que depois que eu tive essa, eu fiquei triste.
Aí será que vou gravar vídeo se eu ficasse triste? Então, eu resolvi logo, porque eu tenho um compromisso aqui com a espiritualidade. Eu estou ajudando aqui várias pessoas. Se eu ficar nessa frequência, o que é que vai acontecer comigo? Acabou a espiritualidade, tá? Se eu cair aí, pessoal, assim, nessa frequência, acabou a espiritualidade. Acabou. Eu vou ter que dar um tempo e voltar para ver se volta a frequência. Tá? Então, eu, com a sabedoria, com o estudo que eu tinha, eu entrei logo na frequência, tá? Não deixei afetar a minha consciência, o meu espírito. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou, tá? Com zoada, com tudo, com interferência, mas a gente conseguiu aqui estudar, né, sobre essa baixa frequência espiritual, tá? Que ela, através do nosso pensamento e emoção, ela fica no nosso campo vibracional, que de acordo com esse pensamento, você vai estar em um nível vibracional, você vai estar vibrando de acordo com o que você pensa e com a sua emoção. Então, a pergunta agora que eu deixo a vocês para colocarem aí nos comentários. Que vibração vocês estão agora, pessoal? As pessoas que estão assíduas no meu canal, eu sei qual é a vibração que elas estão. Mas as pessoas que não estão assíduas, que vibração você está? Você mesmo lá no grupo religioso, será que você tá com a vibração, a conexão com a espiritualidade verdadeira? Faça essa análise, tá, pessoal? Porque se você não está verdadeiramente com a conexão, você está fora da espiritualidade. Ah, irmão Samuel, mas eu estou na igreja já tem muito tempo. Eu frequento já há muito tempo. Não tem nada a ver. Deus não está lá em templo feito por mão de homem, né? É o que fala lá em Atos, né? Ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele não está lá. Ele está na sua consciência. E como é que estão os seus pensamentos e a sua emoção? É isso que tem que ver. Porque você mesmo lá, e se você não tiver com um pensamento elevado, um pensamento bom lá, mesmo você na igreja, você não está na conexão da espiritualidade. Nossa, é difícil, pessoal, falar isso, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Porque olha quantas pessoas que estão no meu canal, era tudo de grupo religioso, e principalmente de grupo do evangélico. Estavam tudo perturbado, mas agora estão melhores aqui. Porque eu estou ensinando como ela lidar com essa situação aqui. E graças a Deus, tá? Elas têm vindo aqui no divã de Samuel, no meu canal, né? No divã aqui, e tem saído melhor, tá, pessoal? Então, agradecer a você, tá, pessoal? Continue aqui no meu divã, tá? No meu canal, aqui na terapia aqui, que a gente vai continuar aqui o nosso processo, estudar, melhorar, tá, pessoal? A gente tem baixa frequência, a gente às vezes a gente tem, mas a gente tem que continuar o processo. Principalmente a gente que despertou tem um compromisso com a espiritualidade. Quando você desperta, você é chamado, tá? Para a obra, o trabalho da espiritualidade. Então você tem um compromisso, tá? Não só eu, mas você também tem de você manter uma boa frequência, tá? Agradecer a vocês, as suas visualizações, aqueles que me ajudaram aí, né? Agradecer a Deus, a espiritualidade, por ele estar me mantendo nessa frequência. Agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Se ele permitir, eu estarei aqui, tá, pessoal? Tchau!